Salmo 38. Eu fiquei muito feliz com esta palavra que Jesus me deu, deste salmo, né? Que é uma petição de Davi, né? Uma palavra que ele fala da dor e do arrependimento do pecado, e aí ele dirige-se a Deus para obter o perdão e a salvação. Eu achei muito forte ele falar da dor e do arrependimento do pecado, que eu me lembrei, né? Essa palavra arrependimento é pesar sincero, né? De algum ato ou omissão. E eu me lembrei de Zaqueu, né? Que está lá em Lucas 19, e ele, né? Quando Jesus passou, ele subiu numa árvore, e ali Jesus chamou pelo nome, e ele ficou indignado como é que Jesus sabia o nome dele, e Jesus convidou, né? Para ele ir na casa dele, para que ele pudesse ir lá com ele lá, e ali ele teve um encontro maravilhoso. Ele teve um arrependimento tão grande que ele falou: vou dividir metade dos meus bens e vou restituir 4 vezes as pessoas que eu prejudiquei, né? E eu achei assim muito forte. Então sempre que eu penso assim no arrependimento, eu me lembro sempre dessa passagem que me pegou muito. Eu acho maravilhosa. Eu acho que uma grande lição, um grande ensinamento, porque o verdadeiro arrependimento é esse, é aquele que nós consertamos as nossas falhas, os nossos erros, nós restituímos se prejudicamos alguém, né? Dividimos as nossas coisas, né? Com as pessoas necessitadas. Então nós não passamos a não ter egoísmo, a dividir. Nossa igreja é uma igreja assim, de muito dividir, de muito ajudar. Então eu achei assim muito linda essa passagem que fala do arrependimento, né? E aqui ele fala assim: Senhor, não me repreendas na tua ira. Ele aqui fazendo uma petição para que Jesus não repreendesse ele na ira, né? E aí ele fala: nem me castigues no teu furor, pois tuas flechas penetraram em mim, e tua mão pesou sobre mim. E aí ele fala: não há saúde em meu corpo por causa da tua ira, nem há paz em meus ossos por causa do meu pecado. Eu achei isso assim muito forte, porque eu fiquei pensando, olha a consequência dos nossos pecados, o que acontece, o que traz, né? Que ele fala que está com o corpo sem saúde por causa da ira de Deus, e ele fala que não tem nem paz nos ossos dele, tudo isso por causa do pecado. Olha a consequência dos nossos pecados, como que é forte, como que é grande. E ele fala assim: pois a minha iniquidade cobriram minha cabeça, como carga pesada, ela é pesada demais para mim. Então, olha só, por causa da iniquidade, que a iniquidade é a perversidade, né? É uma ação ou causa contrária à moral e à religião, uma pessoa sem caráter. E aqui ele estava passando por essa luta, por essa dificuldade, Davi, né, que conta aqui. E aí ele fala da carga pesada, e fala que é pesada demais para ele. E realmente, quando nós temos pecado, nós temos realmente esta carga pesada em nós. Nós carregamos uma grande carga pesada, a carga do pecado. E aí ele fala: minhas chagas se tornaram fétidas, ou seja, feridas, né? E purulentas, né? Cheias de pus. Ele contando aqui que nessa doença ele tinha essas chagas. E aí ele fala: tudo por causa da minha loucura. Estou encurvado e muito inclinado, indo lamentando o dia todo. Olha o peso do pecado, o que faz, né? Nós ficarmos inclinados, como ele fala aqui, né? Encurvado. Fala para ele que as pessoas, eu imagino, né? Que o peso do pecado, eu até ficava imaginando na minha mente quando eu estava estudando esta palavra,
eu olhava para mim mesmo e me curvava ali, bem embaixo. Falei, nossa, quando a gente tem pecado, eu acho que a gente não é digno de olhar para o alto. Porque quem peca tem que olhar para o diabo, olhar para baixo, no chão. Né? E aí eu me lembrei daquela passagem que fala lá em Salmos 121, 1 e 2, que ele fala, eleva os meus olhos para os altos, né? para os montes, algumas bíblias dizem. De onde me virá o socorro? O socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Então, quando nós não temos pecado, nós somos dignos de olhar para o alto e pedir o socorro para o nosso Deus mesmo. E com certeza, se nós estivermos limpos, santificados, Ele vai nos socorrer mesmo. Nós vamos poder olhar, levantar os olhos para olhar para Deus. E aqui, Davi fala que ele, além dele se encurvar, além dele estar muito encurvado, como ele fala aqui, muito inclinado, ele ainda fala que andava lamentando todo dia. E muitas das vezes nós fazemos isso. Nós murmuramos, nós lamentamos, ao invés de nós abrir a palavra, de nós buscarmos a palavra, buscarmos o nosso socorro no nosso Deus, se firmar na presença de Deus, sabe, estar em espírito, estar ali limpo. E às vezes nós cometemos também essas falhas, esses erros, não é? E aí ele fala no 7, ele fala, pois meus ombros estão cheios de ardor, e não há saúde em minha carne. Imagina como é que estava o corpo inteiro dele, todo ardendo, como ele fala aqui, e falando que não havia saúde na carne dele. E aí ele fala, estou abatido e muito esmagado. Olha como é que o estado que ele estava, se sentindo abatido, se sentindo esmagado. E aí ele fala, dou rugidos por causa da angústia do meu coração. Rugido é grito. Imagina o desespero dele aqui, para ele chegar a rugir, como ele fala aqui, ele gritar por causa da angústia. O significado da palavra angústia é a aflição demasiada do corpo, da mente e da alma, do espírito, não é? E fala tristeza, remorso ou desespero excessivos. Olha o estado que Davi se encontrava no coração dele, como ele fala aqui, né? Que ele estava angustiado no meu coração, como ele fala. Aí ele fala, meu Senhor, diante de ti está o meu ansejo, não está escondida de ti minha visão. E este ansejo, eu estava procurando o significado da palavra, que é anseio, né? Diz que anseio é um sentimento ou estado de preocupação ou sofrimento, aflição, angústia também, ânsia. Então, olha o significado da palavra anseio. E ele fala ali, ele fala assim, diante de ti está todo o meu anseio, não está escondida de ti minha visão. E ele fala, meu coração está agitado, falha minha força. Olha o estado que este homem chegou. Ele fala, a luz dos meus olhos esta também me deixou. Ou seja, ele estava até cego. E aí ele fala, meus amigos e companheiros afastaram-se de mim, e os meus parentes se distanciaram de mim. Olha que forte a situação que Davi se encontrou diante desta doença gravíssima, uma doença muito ali, pelo que a gente lê aqui, né, uma coisa muito triste que estava com ele ali. E ele fala, né, e às vezes a gente se sente assim mesmo. Quando a gente tem uma luta, uma dor, uma tristeza, uma angústia ou alguma coisa que a gente precisa de um amigo, de um companheiro, de um parente, as portas se fecham.
ninguém, né, nos socorre, nos ajuda, né? Então, olha a importância de nós buscarmos a Deus, porque Deus jamais vai negar um socorro, uma ajuda para nós no momento da necessidade. O importante não é nós recorrermos a amigo, a família, a parentela, a ninguém, e sim nós se agarrarmos à palavra de Deus, buscar a fé, buscar crer aquilo que nós olhamos, que pedimos para o Senhor, acreditar que aquilo vai acontecer, que nós temos que ser positivos, pensar, sabe, não, já deu certo, está tudo bem, sabe? E aí ele fala aqui, no 11, ele fala, meus amigos e companheiros afastaram-se de mim e minhas parentelas, né? Meus parentes se distanciaram também, distanciaram de mim. Aí ele fala, eles colocam armadilhas os que buscam minha vida. Aqueles que procuram me molestar falam coisas perniciosas e tramam falsidade o dia todo. Então a gente vê que o significado de pernicioso é pessoa perigosa, pessoa maldosa que faz o mal, não é? E aí ele fala, como um surdo não ouço e como mudo que não abre a sua boca. Tornei-me como um homem que não ouve e em cuja boca não está com o que replicar. E replicar é contestar, questionar. Ele falou que não tinha nem como, né, questionar, como não é contestar. Aí ele fala, mas por ti, Senhor, esperei. Tu, Senhor, meu Deus, me respondas. Olha ele clamando ali a Deus, né? Pois eu disse, não deixem que se regozijem sobre mim, quando meu pé resvalar, quer dizer cair, né? E se exaltem sobre mim, pois estou prestes a tropeçar, né? Prestes a cair, minha dor está sempre comigo. O sofrimento era tanto que ele estava achando que ele ia, né, estava prestes a cair, como ele fala aqui, tropeçar, né? E aí ele fala, confesso por causa da minha iniquidade, que a iniquidade, como eu falei aqui no começo, é a perversidade, né? E aí ele fala, entristeço-me por causa do meu pecado. Olha só a consequência, o que o pecado faz nas nossas vidas, não é? E aí ele fala, mas meus inimigos são cheios de vida, são muitos os que sem razão me odeiam. Os que tomam o mal pelo bem me hostilizam, quando eu procuro o que é bom. Não me abandones, Senhor, ele fala. Senhor meu Deus, não fique longe de mim. Apressa-te em meu auxílio, Senhor, minha salvação. Então eu fiquei imaginando que isso é um hino, né? Este salmo é um hino de lamentação, né? Ele, por meio da aflição, daquela dor, né? Desamparado pelas pessoas, familiares, tudo. Então, aí ele viu que não tinha outra solução, senão clamar ao Senhor e buscar ao Senhor. E eu vejo, eu estive analisando de madrugada, até eu escrevi aqui, que hoje, eu escrevi, no entanto, após o sacrifício de Cristo no Calvário, quem está firme na posição de filho do Altíssimo e anda em comunhão com Ele, fica livre de qualquer enfermidade. E é preciso tão somente assumir o seu direito, segundo as Escrituras, e o poder divino executando a sua obra. E aí eu me lembrei de Isaías. Isaías 53, 4 e 5, ali lá já era determinado, né, que Jesus, ele viria, e ele, através do sangue do sacrifício dele, ele nos curaria. E ali já foi profetizado, Isaías profetizou,
no versículo 4 e 5, ele falou no 4, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o julgávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. E no 5 ele fala, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, olha lá, por que Jesus foi ferido? E moído pelas nossas iniquidades. Transgressões é não cumprir, não observar a ordem, a lei, regulamento, infringir, violar, quebrar a aliança com Deus. Olha como é forte o que Deus fala aqui. E aí ele fala da iniquidade outra vez, que é a perversidade, né? Então ele fala, e foi moído pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, né? E aí ele fala, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. E eu me lembrei de quando a pastora determinou, quando eu saí da cadeira de rodas, que pelos médicos eu não ficaria ali toda a vida, né? Não tinha mais jeito. E Jesus curou meu pé, e foi através desta palavra. A pastora falou, quando você regredir, chegar em casa, querer sentar nessa cadeira de roda, você vai determinar isso aqui, você vai falar. Eu li tantas vezes, mas tantas vezes, mas tantas vezes, esses 2 versículos, que ficou encravado em mim. E hoje eu falo para vocês, que se vocês tomar posse dessa palavra hoje, se vocês determinarem, vocês vão assumir a cura divina de vocês, a cura espiritual, a cura física. Vocês vão assumir a libertação do pecado, se vocês se abrirem o coração e falar com Deus, que vê a consequência que fala aqui do pecado, o que acontece conosco. E muitas doenças nós adquirimos por causa do nosso pecado mesmo. Porque uma pessoa sem Deus e que peca, ela está à disposição do diabo. E o diabo, ele fala na Bíblia que veio para matar, roubar e para destruir. Mas Jesus veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Então, nós temos que determinar nesta noite nossa vida espiritual, olhar para nós, se consertar, se acertar. Porque muitas das vezes as pessoas não se curam porque não se acertam. Então a gente tem que, sabe, que Jesus, ele fala que já levou sobre ele as nossas enfermidades. Mas e por que tem tantas enfermidades? Porque nós temos que sempre fazer o conserto. Nós temos que sempre ver o porquê daquela enfermidade. Deus às vezes tem lá na frente algo para mostrar, um conserto, alguma coisa, para resolver, ele até permite. Mas nós não podemos se esquecer de buscar a Deus, principalmente nas horas difíceis. Porque quando está tudo bem, quando você está com saúde, quando você está feliz, quando você está alegre, você está empregado, seu casamento está bom, seu namoro, seu noivado, está tudo bonito. Você está com saúde, está tudo maravilhoso. Então, nem se lembra de agradecer a Deus, né, pela saúde também. Então, nós temos que, em tudo, dar graças, a Bíblia fala. Nós temos que todos os dias, sabe, agradecer a Deus pelo dia que amanheceu, pelo dia que Deus permitiu, aquela noite que nós dormimos na tranquilidade do Senhor. E se nós acordamos, Ele deu mais um dia de vida para cada um de nós, que nós, sabe, possamos comer esse alimento, que seja o nosso café da manhã, o primeiro, a palavra de Deus, sabe, que quando nós formos se alimentar, sempre não se esquecer de agradecer a Deus e de agradecer aquele alimento e de em tudo dar graças, sabe, fazer a nossa parte de homem e mulher de Deus, ser um cristão ali de verdade, sabe. Então é muito importante que nesta noite nós possamos tomar posse da nossa cura, tanto física como espiritual. E que se nós tivermos algum pecado, que nós possamos, sabe, se arrepender, né, e consertar, falar com Deus e determinar, eu não vou mais praticar isso, eu vou me consertar com Deus, eu quero me acertar, eu quero ser limpo, eu quero me santificar. E nós temos que fazer isso todos os dias, para a nossa salvação. Porque eu sempre falo, se Jesus voltar, como será que Ele vai nos encontrar? Nós não sabemos a que hora, a que momento, a que dia que Jesus vai voltar. Então, todos os dias nós temos que nos preparar para a volta de Jesus, para a nossa vida, olhar para dentro de nós, para o nosso ministério, para as nossas crianças, para as nossas obras,
sabe? Orar, interceder um pelo outro, ajudar um ao outro. E não ter vergonha de se abrir, de falar, para que haja conserto. Porque nós temos que se limpar e se santificar, para que nós possamos ter essa saúde, tanto espiritual como física. Porque a doença, ela vem primeiro no espírito, depois ela passa para cá. Então, que nós possamos, sabe, cuidar. Porque principalmente mágoa, ressentimento, que a gente guarda dentro de nós, isso traz uma doença. Então, a ingratidão, né? Nós sofremos muito, somente quem é cristão, que é perseguido aí pelo mundo, pela família, por tantas pessoas. E aquilo nossa carne, né, sente, porque nós somos humanos. Então, aquilo traz doenças para nós. Então, que nós venhamos a todo momento, quando alguém nos magoar, nos ofender, sabe, contra nós, ao invés de nós deixar aquela mágoa entrar em nós, nós temos que pedir para Jesus limpar o nosso coração e nós orarmos e intercedemos por aquela pessoa que nos injuriou, caluniou, que nos criticou, né? Que fez nós sofrermos ali uma tristeza muito grande. Então, que nós não deixemos aquela tristeza machucar o nosso espírito, nem a nossa carne principalmente, amém? Então vamos dar uma salva de palmas para Deus.